Sejam bem-vindos. Esta é a nossa videoaula 8 da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC, Campus Floresta. E o assunto da aula de hoje é fonética. O que é a fonética? A fonética vai estudar os sons da fala, os sons propriamente ditos, os seus aspectos físicos, como eles são produzidos e percebidos. Já a fonologia vai estudar como os sons da fala estão organizados nos sistemas linguísticos das línguas. A fonologia estuda a função dos sons. Ela estuda as regras de combinação que existem em cada língua e também as regras universais. Os sons da fala podem ser estudados a partir de seus aspectos segmentais e suprassegmentais. Os aspectos segmentais têm a ver com pequenas unidades pelas quais os sons da fala podem ser divididos. Por exemplo, os fones. Já os aspectos suprassegmentais têm a ver com propriedades que se estendem por mais de um segmento, por mais de uma unidade. Por exemplo, a entonação. A nossa fala pode ser dividida em unidades mínimas discretas e concretas, chamadas de fones. Por exemplo, a palavra pata tem 4 sons, pa, a, ta, a, 4 fones. O objeto de estudo da fonética é o fone. Porém, hoje se sabe que os fones também podem ser divididos em traços, ou seja, um fone, na verdade, é formado por um conjunto de traços, um conjunto de características. Os fones, eles podem ser segmentados e substituídos. Os traços só podem ser substituídos porque os traços são a unidade mínima indivisível. Por exemplo, a palavra pata, nós podemos segmentar em 4 sons, como eu falei para vocês, e também podemos substituir esses sons, né? Então, se nós substituirmos o primeiro segmento de pata por ma, fica mata, e por aí vai. Agora vamos falar sobre a descrição dos sons. Existem 3 tipos de divisões dentro da fonética. A fonética articulatória, ou seja, a fonética articulatória vai estudar como que os sons são produzidos pelo nosso aparelho fonador. A fonética auditiva perceptual, que vai estudar como os sons são percebidos por nós, e a fonética acústica, que vai estudar as propriedades físicas da onda sonora. Temos aí o nosso aparelho fonador. Então, como vocês podem ver, temos aqui o músculo diafragma, né, que nos ajuda na respiração, o nosso pulmão, certo? Então, o ar vai vir, no caso da língua portuguesa, né? O ar vai vir do nosso pulmão, vai passar pela nossa traqueia, né? Aqui nós temos as nossas pregas ou cordas vocais, localizadas na nossa laringe, né? O espaço entre as cordas vocais nós chamamos de glote. Depois da laringe vai subir aqui para a nossa garganta, né? A faringe, certo? E aqui vamos chegar na nossa cavidade oral e na cavidade nasal. Então, nós temos aí, né, uma foto mais ampliada do nosso aparelho articulador. Como vocês podem ver, nós temos aqui a laringe, né, onde se localizam as nossas pregas vocais, tá? O espaço entre as cordas vocais nós chamamos de glote, tá? Passando aqui pela epiglote, a epiglote se movimenta, né, direcionando o ar ou para a traqueia ou para o esôfago, né? Depois nós vamos para a faringe, mas aqui em cima nós encontramos o véu palatino. Esse véu palatino ele pode se abaixar ou se levantar. Então, quando o véu palatino está abaixado, o ar vai para as fossas nasais, os sons nasais. Quando esse véu palatino está levantado, né, esse ar vai para a cavidade oral, os sons orais, tá? A úvula é esse pedacinho de carne que fica pendurado aqui, né, a campainha, certo? Que nós temos a língua, essa parte mais dura do céu da boca, nós chamamos de palato duro, né, ou abóboda palatina.
Mais aqui à frente nós temos os alvéolos, né, que é essa saliência atrás do nosso dente superior, aqui os nossos dentes superiores e inferiores e os lábios superiores e inferiores, tá? E aqui nós temos um close na nossa língua. A língua também ela é dividida em partes, né? Então nós temos aqui o dorso da língua, a lâmina, que é essa parte mais frontal, né? E o ápice da língua, que é a ponta da nossa língua, tá? Nós também temos a sublâmina, que é a parte de baixo da nossa língua. Aqui nós temos as nossas pregas vocais, né? Então, aqui são músculos, tá? Que eles vibram e se aproximam, né? Se aproximam e se afastam, e além disso eles vibram, tá? Então, é por aqui que os sons passam. Então, as nossas pregas vocais, elas podem ter diferentes configurações, né? Quando elas estão bem próximas, né, e vibrando, nós temos os sons sonoros, tá? Quando elas estão afastadas, né, e sem vibrar, nós temos os sons surdos. Então, a principal fonte de ar para a produção dos sons vem do pulmão. E aí, esse ar, ele pode vir em duas direções, tá? Quando o ar sai do pulmão e vai para fora do corpo, nós chamamos de corrente de ar egressiva. Então, todas as línguas possuem corrente de ar egressiva. Porém, existe também a corrente de ar na direção oposta, quando ela vai de fora para dentro do nosso corpo, que nós chamamos de corrente de ar ingressiva. Algumas poucas línguas possuem esse tipo de corrente de ar, tá? Além disso, nós podemos classificar as correntes de ar como pulmonares, glotais ou velares, ou seja, quando o ar vem do pulmão, corrente de ar pulmonar. Quando o ar vem da glote, corrente de ar glotal. Quando o ar vem do véu palatino, corrente de ar velar. Então, as consoantes e as vogais, elas se diferenciam do ponto de vista da articulação, tá? Então, nas consoantes, nós temos obstrução da corrente de ar no nosso trato vocal. Já nas vogais, nós temos a livre passagem do ar. As consoantes, elas podem ser descritas, podem ser classificadas a partir do ponto de articulação, né, o lugar onde elas foram produzidas e pelo modo de articulação, como elas foram produzidas. Além disso, pela vibração ou não das nossas pregas vocais. Então, com relação aos pontos de articulação, nós temos o seguinte: primeiramente, bilabial, ou seja, é onde os sons que são produzidos, né, pelo fechamento e o estreitamento dos lábios. Então, nós temos o primeiro segmento dessas palavras: p, m, p, b, m, pata, bata, mata. Repara que todos são produzidos com os nossos lábios, né? O fechamento e o estreitamento do espaço entre os nossos lábios. As consoantes labiodentais são produzidas pelo contato entre os dentes superiores e o lábio inferior. Por exemplo, o primeiro segmento de faca e vaca, certo? Então, é uma obstrução parcial da corrente de ar. As consoantes dentais podem ser produzidas com a língua entre os dentes superiores e inferiores, a ponta da língua, né? Ou a ponta da língua contra a parte de trás dos dentes superiores. Então, esse som nós não temos no português, né? Que é o TH, por exemplo, do inglês, tá? Existem também os sons alveolares. Os sons alveolares são produzidos com a ponta ou a lâmina da nossa língua batendo nos nossos alvéolos, que é essa saliência que existe atrás dos nossos dentes superiores. Então, nós temos, por exemplo, os primeiros e segundos segmentos das palavras data e lara, né? Da, ta, la, ra.
Já os sons palato-alveolares, também conhecidos como pós-alveolares ou alvéolo-palatais, são produzidos com a lâmina da língua contra a parte anterior do palato duro, ou seja, na frente do palato duro, logo após os alvéolos. Então, nós temos os primeiros segmentos das palavras chave e jaca, né? Ch, j. Os sons retroflexos são produzidos com a ponta da língua levantada e voltada para trás, de modo que a sublâmina da língua fique voltada em direção ao palato duro. Por exemplo, nós temos o nosso R caipira, R. Já os sons palatais são produzidos com o centro da língua contra o nosso palato duro. Por exemplo, o terceiro som das palavras calha e sanha, lhá, nha. Os sons velares são produzidos com o dorso da língua contra o nosso véu palatino. É o primeiro segmento das palavras cata e gata, k, g. Os sons uvulares são produzidos pelo dorso da língua contra o véu palatino e a úvula. Por exemplo, orra, produzido em algumas regiões paulistas. Os sons faringais são produzidos pela raiz da língua contra a grade posterior da faringe. É como se a gente estivesse limpando a garganta. Esses sons não são comuns nas línguas, mas existem, por exemplo, no árabe. Já o som glotal é produzido pelas cordas vocais, no espaço entre as cordas vocais. Por exemplo, o R, produzido pelo falante de Belo Horizonte, para as palavras carro e rua. Carro e rua. Agora vamos falar dos modos de articulação, a maneira pela qual os sons podem ser produzidos. Primeiramente, os sons oclusivos são produzidos pelo fechamento completo dos articuladores da cavidade oral, de modo que o ar não consegue escapar, tá? E aí, os articuladores, quando se abrem, essa corrente de ar sai como se fosse uma explosão, certo? Então, é o primeiro som, por exemplo, das palavras cata e gaba. Cata, gaba, né? Então, a gente tem uma pequena explosão causada por essa obstrução total da cavidade oral. O véu palatino também se encontra levantado, né? E o ar não consegue escapar pela cavidade nasal. Já os sons nasais são produzidos quando o nosso véu palatino está abaixado, bloqueando então a passagem do ar para a cavidade oral. Então, esse ar vai subir para a nossa cavidade nasal. Por exemplo, o último segmento da palavra manhã, an, né? E o primeiro segmento da palavra ana, an, né? Então, aqui o som vai ser, o A vai ser nasalizado por essa consoante nasal, tá? Os sons vibrantes são produzidos quando o articulador ativo bate várias vezes, né, bem rápido, num articulador passivo. Então, por exemplo, quando a ponta da língua bate várias vezes nos alvéolos. Por exemplo, em carro, né, e rana, tá? Já o TEP é quando acontece uma batida única e bem rápida, né, do articulador ativo no passivo, também conhecido como flap ou vibrante simples. Por exemplo, o segundo som, né, consonantal da palavra fora, né, o r, né, e o segundo som da palavra fraca, né, do nosso encontro consonantal, né. Já os sons fricativos são produzidos por uma aproximação dos articuladores. Então, esse trato vocal ele vai se estreitar e o ar vai sair produzindo uma fricção. Então, por exemplo, nós temos os sons consonantais das palavras fava, né, san e chave. F, v, s, sh, v. Já os sons fricativos laterais
são os sons produzidos quando a corrente de ar é obstruída no centro da parte da frente da cavidade oral, fazendo com que o ar passe pelos lados, tá? E aí esse estreitamento vai fazer com que o ar saia produzindo fricção. Por exemplo, nas palavras feel e film em inglês, né? Já as consoantes aproximantes são produzidas por um estreitamento menor da cavidade oral, de modo que o ar sai mais livremente, sem fricção, tá? Então, por exemplo, as semivogais do português, como o i de cai. As aproximantes laterais é quando a corrente de ar é obstruída na parte da frente da cavidade oral, tá? O ar sai pela lateral sem causar fricção, tá? Ao contrário das fricativas laterais, que tem fricção. Então, é o caso do segundo segmento consonantal, né? Lhá e lá, calha e cala. As africadas são formadas tanto por uma obstrução completa dos articuladores, tá? Tanto por uma fricção. Então, é como se fosse a combinação de uma oclusão e uma fricção. Por exemplo, os sons tchã e djã do dialeto carioca, das palavras tia e dia. Agora vamos falar sobre a sonoridade, tá? Então, sonoridade ou vozeamento é a propriedade da vibração ou não das nossas pregas vocais. Então, quando as pregas vocais vibram, nós temos os sons sonoros, né? Por exemplo, nas palavras gado, banha e janela, né? Então, a gente tem aí os sons g, né? B, certo? J. Já quando as cordas vocais não vibram, os sons são surdos, como nas palavras pata, caça e chapa. Por exemplo, a palavra p, t, c, s, tá? Então, como que eu vou saber se o som é sonoro ou surdo, né? Você pode encostar, por exemplo, a sua mão, né, na sua garganta e produzir o som. O som, por exemplo, z, né, z, z, tem vibração das cordas vocais. Já o som s, não tem vibração das cordas vocais, tá? Agora vamos falar das vogais. Nas vogais, nós temos uma passagem relativamente mais livre do ar, tá? Por isso que a gente não fala de ponto e modo de articulação das vogais, tá? Então, o que varia nos sons vocálicos é a forma e o tamanho do trato vocal. Então, para descrevermos as vogais, nós temos 3 fatores. A altura da língua, que pode ser alta, média baixa e baixa. A posição horizontal da língua, anterior, central e posterior. E o arredondamento dos lábios, que podem ser arredondados ou não arredondados. Aqui nós temos o alfabeto fonético internacional, tá? Com os sons descritos de todas as línguas do mundo, certo? Então, aqui nós temos o quadro das consoantes pulmônicas, né? Das consoantes não pulmônicas, tá? Aspectos suprassegmentais, as vogais, certo? Diacríticos, que serve para identificar coarticulação, por exemplo, né? E outros símbolos, certo? Já aqui nós temos o quadro das consoantes do português. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Como eu disse para vocês, os sons, né, das consoantes podem ser descritos de acordo com o modo de articulação, né? E aí a gente tem oclusivos, africados, fricativos, nasais, tepes, vibrantes, retroflexos e laterais. E também pelo ponto de articulação, certo? Lugar de articulação. Sons bilabiais, labiodentais, dentais ou alveolares, alveopalatais, palatais, velares e glotais, tá?
Além disso, os sons podem ser classificados de acordo com o vozeamento, né? Se são surdos ou sonoros, tá? Desvozeados, surdos e vozeados, sonoros, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, né, os sons oclusivos, bilabiais. Então, primeiro, a gente sempre vai descrever, né, nomear essa consoante, primeiro pelo modo de articulação e depois pelo ponto de articulação. Então, o P. O que é o P? O P é uma consoante oclusiva bilabial desvozeada. Já o B é uma consoante oclusiva bilabial vozeada, tá? Agora o M. O M é uma consoante nasal bilabial. Aí a gente não precisa falar vozeada porque só pode ser vozeado, tá? Mas você pode falar consoante nasal bilabial vozeada. Tudo bem, o M, tá? Agora as labiodentais, né? A gente tem o F e o V. Então, o F é uma consoante fricativa labiodental desvozeada. O V é uma consoante fricativa labiodental vozeada, certo? Agora vamos para as dentais e alveolares. O T é uma consoante oclusiva, né, alveolar desvozeada. O D é uma consoante oclusiva alveolar vozeada. O S é uma consoante fricativa alveolar desvozeada. O Z, uma consoante fricativa alveolar vozeada. O N é uma consoante nasal alveolar. Você pode colocar, se quiser, né, nasal alveolar vozeada, não tem problema. Agora esse aqui, o R, é uma consoante TEP, né, alveolar. Já esse aqui, R, né, bate duas vezes nos alvéolos. A gente vai ter uma consoante vibrante alveolar. Já esse aqui, R, né, a gente vai ter uma consoante retroflexa alveolar. Então, o L é uma consoante lateral alveolar. Esse outro L que está aqui é quando tem uma coarticulação, tá? Quando é uma lateral alveolar velarizada, quando o L é produzido mais lá atrás, tá? Já o Ch e o J. Então, o Ch é uma consoante africada alveopalatal desvozeada. O J é uma consoante africada alveopalatal vozeada. Agora vamos falar do Ch e do J. O Ch é uma consoante fricativa alveopalatal desvozeada e o J é uma consoante fricativa alveopalatal vozeada. Agora os sons palatais, né? Então a gente tem um nh, é uma consoante nasal palatal. Aqui a gente tem um glide, tá? Que essa semivogal é nasalizada, um in, tá? Aqui a gente tem o lh, então é uma nossa consoante lateral palatal, né? Aqui a gente tem uma coarticulação, tá? Lateral junto com essa semivogal, tá? As consoantes velares, K e G. O K é uma consoante oclusiva velar desvozeada, o G é uma consoante oclusiva velar vozeada, tá? Aqui nós temos o R, que é uma consoante fricativa velar desvozeada, né? E o R, uma consoante fricativa velar vozeada. Os sons glotais, né? Então, a gente tem aqui o R, uma consoante fricativa glotal desvozeada, e o R, uma consoante fricativa glotal vozeada, tá? Então, vamos às nossas vogais do português do Brasil. Reparem que nós temos um triângulo invertido, um triângulo virado de cabeça para baixo, tá? E aí a gente tem aqui as classificações de acordo com a altura da língua ou tamanho do nosso trato vocal, né? Então, nós temos as vogais altas
ou fechadas, as vogais média alta ou meio fechada, média baixa ou meio aberta e as vogais baixas ou abertas, tá? E a posição horizontal da língua, anterior, na parte da frente da boca, central e posterior. Além disso, nós temos a questão do arredondamento dos lábios. Então, todas essas duas colunas são para as vogais não arredondadas e a última coluna para as vogais arredondadas. Além disso, a gente tem também a questão da tensão, se são vogais tensas ou frouxas. Então, primeiramente a gente vai descrever a vogal de acordo com a altura ou o tamanho do trato vocal e depois de acordo com a posição horizontal da língua, tá? Então, nós temos I, é uma vogal alta ou fechada, anterior, não arredondada, tensa. I é uma vogal alta ou fechada, anterior, não arredondada, frouxa. E é uma vogal meio fechada ou média alta, anterior, não arredondada. É uma vogal meio fechada, é uma vogal meio aberta ou média baixa, anterior, não arredondada. Agora as vogais centrais. A gente tem é a vogal meio fechada ou média alta, central. É a nossa vogal meio aberta ou média baixa, central. A é a nossa vogal baixa ou aberta, central. Esse outro O, né? Não é muito comum no português, tá? As vogais posteriores agora. Então, a gente tem U, é a nossa vogal alta ou fechada, posterior, arredondada, tensa. U é a nossa vogal alta ou fechada, posterior, arredondada, frouxa. O é a nossa vogal média alta ou meio fechada, posterior, arredondada. O é a nossa vogal média baixa, meio aberta, arredondada, posterior, arredondada. Certo? Essas são as vogais orais, tá? Agora, como vogais nasais, nós temos o I, E, AN, ON, tá? Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma videoaula e até a próxima.